despiram. E Deus me mostrou também como a forma que eu estava, como para que lugar eu estava aí. E pode acontecer, irmãos, se qualquer um de nós que estamos aqui, Deus sabe por quê? Pelo tempo que nós achamos que buscamos a Deus, ou servimos a Deus, o nosso coração deve estar como um coração de pedra. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque não é falta de palavra. Não é falta de palavra, aleluia, na casa de Deus. Aleluia, pelo contrário, nós temos escutado muito, mas como, aleluia, dito pelos pregadores, nós temos ouvido muito e temos obedecido pouco. Aleluia, nós somente ouvimos, mas não praticamos a palavra. E às vezes Deus traz, aleluia, esse choque de realidade. Aleluia, Ele nos mostra a realidade do mundo espiritual. Aleluia, porque, irmãos, às vezes nós falamos, aleluia, do mundo espiritual, falamos do reino dos céus, falamos até mesmo do inferno, porque Jesus, Ele falou sobre o inferno. Mas nós falamos como algo natural. Mas quando nós passamos, aleluia, ter uma experiência real, como nós passamos a ver, irmãos, o mundo espiritual, nós passamos a enxergar de outra forma. Aleluia. Então é isso que nós devemos colocar no nosso coração. Devemos, aleluia, fazer a diferença, mesmo que seja difícil, irmãos, porque não é fácil. Aleluia, servir a Deus não é fácil, irmãos. Aleluia, obedecer a palavra do Senhor não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil caminhar com o Senhor. Não é fácil porque é uma luta, é uma guerra, irmãos, entre a nossa carne e o Espírito de Deus. A nossa carne, aleluia, ela quer buscar as coisas, aleluia, naturais. A nossa carne, irmãos, ela nunca está disposta a orar. A nossa carne nunca está disposta a jejumar. A nossa carne, ela nunca está disposta, aleluia, a buscar o Senhor Espírito de verdade. A nossa carne não quer nenhum compromisso com as coisas, aleluia, espirituais. A nossa carne, aleluia, ela só quer as coisas naturais. Mas nós precisamos, como igreja, despertar do sono, como foi falado nessa noite. Para que, irmãos? Para que a nossa alma não venha perecer, venha sofrer. Aleluia. E eu quero, aleluia, aqui, aleluia, falar um pouco desse texto. Aleluia, eu também quero trazer também um tema que diz convite para o arrependimento. Aleluia, Isaías 55:6, aleluia, qual nós vemos, aleluia, o Senhor Jesus falando na boca do profeta. Vinde, aleluia, chamando o povo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E voltar enquanto Ele está perto. Então, irmãos, nós vemos que, aleluia, Deus, Ele faz um convite. E essa palavra, irmãos, estava dirigida ao povo, aleluia, de Israel, ao povo de Deus. Mas Deus também dirigiu também essa palavra ao ímpio. Porque Ele disse, deixe o ímpio os seus caminhos maus e converta ao Senhor. Então, irmãos, nós vemos que o convite não é somente também para aqueles que estão com o coração endurecido, para aqueles que conhecem a Deus, estão vivendo uma vida, aleluia, caminhando em outros caminhos, aleluia, tropeçando, caindo, aleluia, praticando pecados, mas a palavra de Deus também, irmãos, é dirigida ao ímpio, àqueles que não conhecem a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque como eu disse, Deus, Ele não faz exceção das pessoas. Deus, Ele chama a todos. Aleluia. E quem é o profeta Isaías, irmãos? O profeta Isaías, aleluia, ele é conhecido como o profeta messiânico. Ou seja, o profeta que ele profetizou a vida do Messias, ou seja, ele profetizou, aleluia, o nascimento, a vida de Jesus Cristo. Ele profetizou que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, viria a essa terra, se faria como um de nós, carne, habitaria dentro do corpo e andaria, aleluia, em cima dessa terra, a qual foi criada pelas suas próprias mãos. Isaías, aleluia, também menciona, aleluia, Deus,
Então, irmãos, Isaías estava profetizando que o Messias, que o Deus, o Criador dos céus e da terra, se faria carne e viria a essa terra para morrer pela humanidade. Aleluia, ele profetizou, irmãos, muito antes, aleluia, de acontecer. Aleluia, nem ele mesmo acho que sabia que estava profetizando. Mas Deus, aleluia, o Espírito de Deus, aleluia, descia sobre o profeta e anunciava a sua palavra, mediante o Espírito de Deus. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Aleluia, o nome de Isaías também significa o Senhor salva, ou então o Senhor é a salvação. Ou seja, Isaías estava, aleluia, sendo colocado por Deus como que, irmãos? Como um homem, aleluia, que trazia salvação, que anunciaria, aleluia, a salvação e denunciaria também o pecado, irmãos. Porque sem denúncia do pecado, nós não podemos deixar o pecado. Aleluia, ele profetizou também durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Aleluia, ele profetizou, irmãos, 4 reinados. Aleluia, ou seja, ele pregou, ele advertiu, ele ensinou o povo como o povo deveria andar, como Deus queria que o povo viesse andar. Aleluia, e o livro de Isaías contém 66 capítulos. Aleluia, e Isaías, aleluia, ele foi chamado, as pregações de Isaías estavam mais voltadas, irmãos, para o juízo de Deus. Ou seja, Deus traria um juízo para aquele povo se eles não se arrependessem. Deus traria aquele povo cativo, irmãos, se eles não se arrependessem. Deus traria, aleluia, um castigo para que aquele povo viesse se arrepender e viesse se voltar, aleluia, para o Senhor, para a sua palavra. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, alguns pecados que aquele povo cometeu naqueles tempos passados. E o interessante, irmãos, que contigo, aleluia,